Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma live. Olha a hora, né? 11 horas da noite. Enfim, gente, só agora que eu consegui iniciar, né? É, então hoje é terminando o que eu tava falando na última live, que eu falei com vocês sobre prova de touro, tá? Então tô abrindo aqui. Olá, né? Que cada pessoa assiste o vídeo no horário, mas ele está sendo gravado agora à noite. Então, tô até falando um pouquinho mais baixo, né? Nós falamos na última live, olha o estado dos cabelos, sobre prova de touro, né? Então, como agora nós só temos uma horinha para falar, para conversar, a parte final, né? Eu não consegui falar, falei ali um pouquinho sobre para vocês serem criteriosos, né, ao comparar essa questão de características herdáveis entre touros, né, que nem sempre uma pontuação a mais lá na hora de ler o catálogo vai te indicar, né, que o animal ele tenha um desempenho o dobro de um outro que não tem essa pontuação, né? Então, expliquei lá para vocês, dei o exemplo do PTA mais um e PTA mais dois. E aí eu falei que nem sempre, né, uma característica aí que seja positiva, que seja o dobro de outra, ela vai refletir num dobro, por exemplo, de produtividade, né, numa produtividade dobrada, por exemplo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? Que nem sempre na prática, né, um número que a gente vê ali, que é o dobro do outro numa pontuação, nesse critério aí de prova de touro, nem sempre isso se reflete na prática como um dobro de uma multiplicação, né, de um valor fenotípico, nem sempre isso vai se refletir no fenótipo do animal, tá? Então, seguindo aqui, eu terminando ainda a última live, né? O que a gente vai falar, né? Eu falei aqui, como são feitas então essas avaliações de conformação, né? Aí eu acho que esse ponto eu cheguei a comentar, que são feitas por avaliadores, né, de cada raça, isso na questão ali de conformação, tá? E aí são profissionais que são treinados, né? São capacitados para isso, para identificar ali as características padrão de cada raça, né? Por exemplo, numa competição, tá? E aí eu encerrei falando, né? Chamando a atenção também para o ponto do STA, né? O STA é uma normalização de dados? Essa foi uma dúvida minha, né? E respondida aí pela professora, que são habilidades de transmissão padronizada, tá? Então, são números apresentados, né, na tabela, tá? E que são resultados que são ali transformados num padrão, né? Passados ali como dados que são mais frequentes, né? Como dados que são ali mais fáceis de serem observados, de serem identificados e classificados dentro de um determinado parâmetro, né? Um padrão. Então, esses dados eles são juntados ali, né? De acordo com as características que estão sendo avaliadas, né, e mensuradas de maneiras diferentes, né? E um dos exemplos são esses dados de conformação, né, dos touros, tá? Então, seguindo, pessoal, eu vou terminar aqui ainda a live anterior, né, relembrando alguns pontos. Então, voltando aqui, STA é o que? São habilidades de transmissão padronizada. E o que isso significa?
São números que são apresentados numa tabela, resultados de uma padronização, de uma junção de características que vão ser avaliadas, tá? Que foram avaliadas no caso, né? E mensuradas de maneiras diferentes, né? Com relação a quê? Com relação, por exemplo, à conformação dos touros, tá? Mas tem outras avaliações aí, outros parâmetros que são avaliados também. É só importante vocês saberem que isso significa o quê? Uma padronização de dados, tá? Aí na hora de fazer a leitura, né, do catálogo de avaliação genética aí dos touros. Aí vocês devem estar achando estranho minha roupa hoje, né? Mas é que aqui tá bem frio, tá? No Rio. Então tá aí uns 17 graus. Aí eu tô aqui igual uma cebola, né? Toda vestida, né? Então vamos lembrar aqui alguns pontos importantes, tá? Olá, esqueci de acenar também. Olá, Laticínios Quinta dos Mendes. Então, gente, eu não posso falar boa noite, né? Porque tem gente que vai ver de dia. Daqui a pouco também já é de dia, então fica chato. Então eu falo sempre olá. Vamos lá, relembrando, vocês não têm que se prender nessa questão genética às características que tenham pouca ou nenhuma influência sobre a produtividade dos animais, tá? Sobre a produtividade e também sobre a saúde deles, né? A sanidade aí. No caso, nossa, tanta gente assistindo aqui tarde da noite, tá? Vocês não têm que se prender às características que tenham pouca influência sobre a produtividade e a sanidade das vacas. Então, muita gente fica preocupada ali com a conformação, né? Ai, com a garupa, com os quadris lá do animal, tal, a largura, né? Ficam preocupados com dados que não têm uma correlação direta com o quê? Com a produtividade e a sanidade, né? E aí você fica selecionando características que não vão te trazer nenhum ganho, nenhum retorno financeiro, tá? A não ser que você esteja trabalhando, né, com animais, que sejam animais para colocar dentro de um padrão racial, né, participar de competições, ganhar premiações com isso. Se não estiver buscando trabalhar somente com conformação, se vocês estiverem em busca de produtividade, não se prendam, tá, a características que não vão te dar um retorno nessa parte de aumento de produtividade de leite, tá? Que aqui a live é sobre leite, mas também pode ser de carne, tá? Então, o que vocês vão fazer, né? O que fazer, então? Como é que vocês têm que fazer para não se perder nesse monte de dados, nesse monte de características na hora de fazer uma avaliação, uma prova aí de touro? Então, a resposta é: não se prenda aos pequenos detalhes, tá? Não se prenda aos pequenos detalhes que não têm correlação direta, não tem uma ligação direta com a produtividade e a sanidade dos animais, tá? A não ser, conforme eu já expliquei, que você esteja buscando aprimoramento de conformação. Por quê? Porque se você ficar, presta atenção nisso, aí já é a palavra de uma bióloga no mundo do agro. Se você ficar muito preso aos detalhes, o que vai acontecer? Você vai perder a intensidade da seleção. Não entendi nada. Então, eu vou ser mais clara aqui com você. Você vai perder o progresso genético ideal. Por quê? Porque a natureza é assim, quando você quer tudo, você nada tem. Então, vamos trazer aqui para um ponto assim que fica mais simples de entender. Deixa eu pegar aqui meu copinho de água. Por exemplo, você quer fazer tudo muito bem. Aí, pensa aí, você fala assim, então eu vou me
Eu quero estudar biologia, eu quero estudar história, quero estudar português, quero estudar alemão, quero ser engenheira e também quero ser uma chefe de cozinha, né? E também quero ser uma aeromoça e também quero ser aí os rapazes, eu quero ser um fuzileiro naval. Gente, quem tudo quer, nada tem, né? E com a genética é a mesma coisa. Cada animal, né? Cada touro, cada vaca vai ter um ponto forte e um ponto fraco, né? A genética, a gente é diferente um do outro, né? E a nossa, obviamente, nós somos diferentes porque a genética não é perfeitamente igual, né? Tem variações, por isso que uma pessoa é diferente da outra, até mesmo sendo gêmeos idênticos. Então, o que vai acontecer? Suponha que você tenha no rebanho animais que têm uma característica aí muito boa na questão de quantidade de leite produzido, né? Aí você resolve trabalhar com o touro, buscando uma alta produtividade de leite, mas esse touro, ele tem o ponto forte dele, por exemplo, na conformação, tá? Então vamos lá, na conformação dos quadris, na conformação da garupa, na conformação ali de costelas. O que vai acontecer? Quando você, e suponha que ele não seja tão bom assim no leite, né? Na produtividade de leite, não dê muitos pontos positivos para esta característica. Na hora que você cruza, né, esse touro com essa vaca, você pode estar dispersando essa questão de genética. Por quê? Porque se ele não é tão bom assim na produção de leite, né, pode ser que ele contribua negativamente para sua vaca que tem uma alta produção de leite. A questão da conformação, tudo bem, como ele é forte nessa parte, pode ser que ele melhore a conformação das bezerras que vão chegando, né? Só que pode interferir na questão do leite. Então, uma coisa que já estava boa, você vai mexer, né? Pode ser que reduza a sua produtividade, pode ser que melhore a conformação, só que perceba que neste caso, a conformação desse touro não está associado, não apresenta uma correlação direta positiva com a produção de leite. Então, por isso que a gente diz, seleciona poucas características e sempre aquelas características que você quer dar ênfase. Não fica buscando ter um animal perfeito em tudo, porque você não conseguirá fazer isso, tá? Por quê? Porque são muitos fatores envolvidos, muitos genes envolvidos. Um gene pode influenciar na expressão de outro gene, tá? É assim que funciona na biologia. Então, você pode acabar tendo perdas ao invés de ganhos, quando na verdade você poderia selecionar uma ou duas características com uma intensidade, né, que te geraria uma maior produtividade, tá? Então, seguindo aqui, ainda sobre a live passada. Quando você seleciona, né, seus animais para um grupo de genes, isso aqui foi uma pergunta que eu fiz, tá? Quando você seleciona para um grupo de genes, seus animais, né, para um grupo de genes ali com características que você deseja, pouca mastite, alta produtividade de leite, alta permanência no rebanho, né? O animal não é assim descartado em pouco tempo. Quando você seleciona para um grupo de genes, geralmente outro grupo, tá? Que seleciona para outra característica diferente, ele pode ser prejudicado.
tá? É por essa questão que eu já falei. Então, pode ser que você esteja selecionando para uma característica, por exemplo, de conformação, que vai influenciar negativamente na produção de leite. Por quê? Porque um animal que tem uma conformação perfeita racial, não necessariamente a genética dele para produção de carne, para produção de leite, né, para alta conversão de alimento, de nutrientes em leite ou em carne, é alta também, tá? Nem sempre será. Então, se você tentar selecionar para tudo, você não vai ser muito bom em nada, vai ser mediano, tá? Aí também vai do interesse de cada produtor, né? Então, gente, a resposta que eu trago aqui para essa questão, né? Quando você seleciona para um grupo de características, um outro grupo de genes, ele pode estar sendo prejudicado, ele pode estar sendo influenciado negativamente. Então, tá lá. O mérito que é considerado, tá? Eu trouxe aqui para vocês, tá? 45% de características, isso é o desejável para a produção, 40% de características para a saúde e 15% conformação, tá? Então, o que acontece? Quando nós vamos fazer uma seleção de touro, eu, você, tá? Um zootecnista que seja especialista nessa área, quando ele vai lá fazer a seleção de touro, quanto maior o número de características que essa pessoa escolher, menor será a intensidade de seleção, tá? Consequentemente, o progresso genético será menos intenso, será mais demorado. Por quê? Porque uma hora você quer alta produção, outra hora você quer que o animal tenha poucas doenças, outra hora você quer que o animal seja eficiente, tenha uma conformação racial perfeita. Então, um grupo de genes que determina uma certa característica, ele tem aquela característica ali bem alta, né? Só que para uma outra característica ele não é tão bom assim, né? É a variabilidade genética. Nem sempre quem tem uma maior produtividade é um animal que é o mais bonito racialmente, que é o mais interessante, né? Não é assim que acontece na natureza, tá? Então, justamente por essa questão da variabilidade. Então, o ideal é o quê? O ideal é realizar uma seleção buscando apenas característica ideal que você quer para o seu negócio, tá? Porque aí, quando você seleciona uma característica ideal, ou duas, ou três no máximo, o que acontece? Essa influência de outros genes, ela já fica mais baixa. Por quê? Você vai buscar, por exemplo, touros que tenham uma característica para alta produtividade de leite, né? E vai lá cruzar com as suas vacas com essa mesma característica. Então, a probabilidade de ter animais, né, de ter aí descendentes sempre com alta produção de leite é maior do que você pegar uma vaca com alta produção e cruzar com um touro de uma conformação perfeita, achando que pela conformação perfeita da raça, pela, entre aspas, pureza da raça, você vai ter uma maior produção de leite, o que não é verdade. Não é verdade por quê? Por testes com milhões e milhões de animais que são realizados, tá? Principalmente nos Estados Unidos. E se percebe que não há uma correlação direta entre conformação racial perfeita e aumento de produtividade animal, tá certo? Então, é importante a gente atentar para isso na hora de realizar a seleção. Então, se você está selecionando
para a produção de leite, não se preocupa com a questão de buscar um touro com a conformação perfeita para ter animais mais puros, né? Com aquela característica típica da raça. Não. Busque touros também que sejam gerem filhas com alta produção de leite, porque aí você vai estar aumentando essa característica no seu rebanho, tá? E ao passo que se você colocar um touro de conformação perfeita que não tem uma produção tão alta assim, o que vai acontecer? Mesmo as filhas dessa vaca de alta produção, elas vão ter esses genes inibidos, tá? Porque na hora que misturar o gene do macho, do touro, com a sua vaca, esse touro, ele o quê? Produz menos. E a sua vaca produz mais. Menos com mais, né, gente? Vai dar menos. Então, a produção, ela tende a decrescer, tá? E aí, 1 litro de leite que seja, né, por dia, isso em um ano vai dar uma diferença imensa dentro de uma produtividade, dentro de uma fazenda, tá certo? Então, é muito importante a gente ficar ligado nesse fato. Então, agora vamos entrar aqui, né, na live de hoje, tá? Que é aí critérios de seleção. Deixa eu dar uma olhadinha na hora, já são 11h26, né, aqui para mim, no Rio de Janeiro. Gente, deixa eu beber uma água aqui, com meu copinho lindo, né, da Calforto. Então, continuando aqui. Muito importante. Ó, gostaram da camiseta? Gente, então, vocês sabem aí, né, que eu tô no empreendedorismo. Eu sou bióloga, professora de biologia. Dá uma passadinha lá na nossa loja, gente, na nossa lojinha virtual, tá? E se puder ajudar a gente aí, vai lá, ó, olha que lindo. Vai lá e dá uma força pra gente comprando uma camisetinha de vaca, tá? Cada um colhe o que semeia, tá? Tem outro modelinho também, né? Deixa eu ver se agora eu me esqueci da frase. Mas, e vão ter mais modelos aí em breve, tá? Talvez em outubro, novembro, aí já vou estar com novos modelos personalizados. Vocês vão preencher o formulário falando o que vocês querem. E tem também lá uns produtinhos de revenda, tá? Dá uma olhadinha que tem muita coisa legal. Depois eu vou falando, porque senão não termino aqui a live hoje. Então, critérios, hoje eu vou falar sobre critérios de seleção, tá? Então, critérios de seleção. Quais são os critérios mais importantes, tá? Que vocês têm que ficar mais atentos na hora de selecionar, né, as características do touro, né? Então, eu coloquei aqui, né, um trechinho de uma pergunta que eu fiz durante uma aula, tá? E também perguntas de colegas meus, porque são assuntos que vão interessar bastante vocês, tá? Então, a gente sabe que os caracteres, nas características dos animais, elas podem ser, assim como de nós, né? Nós também somos animais, biologicamente, né? Não assim, pensando religiosamente, mas na parte biológica somos considerados animais. Então, a gente sabe que essa questão genética tem a dominância, a codominância e a recessividade. O que é isso? Os animais que são dominantes, eles vão apresentar uma determinada característica. Por exemplo, os animais que apresentam chifres, eles são dominantes, né? Então, se um animal dominante que apresenta chifre e não tem parentes ali
antecedentes, né? Ascendentes, pai, avô, bisavô, que tenha seja mocho. Então ali sempre teve animais com chifres. Provavelmente esse touro ele é o quê? É dominante, tá? E aí, o animal recessivo. O recessivo seria o quê? É o mocho. O recessivo é o animal que tem uma genética que quando ele está na presença do dominante, a característica fica escondida. Então, aquele animal que tem todos os antecedentes mocho, ele, obviamente, ele é um mocho também, né, recessivo. Óbvio, se ele fosse aí, por exemplo, se ele apresentasse chifre, ele poderia ser dominante ou não, ele seria dominante sendo homozigoto ou heterozigoto, como a gente chama, tá? No caso, o dominante homozigoto seria aquele que todos os seus antecedentes, né? Pai, avô, bisavô, todo mundo tinha chifre. E caso ele tenha chifres, mas, por exemplo, a mãe é moxa, aí, ou algum antecedente lá bem de longe apresentava esse caráter mocho, provavelmente ele é o quê? Ele é um dominante, mas ele tem ali um gene recessivo, né? Ele tem ali um gene para mocho que está escondido, porque o chifre domina. Então, na hora que vem a característica do pai e da mãe para formar ali um ser novo, vem um gene para chifre e o outro para mocho. Quem é que domina? O gene dominante, que é o do chifre. Então, o animal, mesmo tendo uma mãe que seja mocho, se o pai tiver chifre, né, e for apresentar os dois genes dominantes, vai ter um animal mocho recessivo, né? Ou, perdão, vai ter um animal mocho que tem ali um gene recessivo. E se a mãe, por exemplo, tiver chifre, aí ele vai ser o quê? Ele pode ser um mocho dominante, perdão, ele pode ser um animal com chifre dominante ou com chifre recessivo, tá? Aí depende de qual gene que ele vai pegar da mãe, o da dominância ou da recessividade, tá? Então é assim, é um pouquinho, né, difícil de entender, mas se você colocar na mente que um animal que ele tenha chifre e na família nunca houve nunca houve nenhum mocho, então ele é dominante e apresenta essa dominância nos dois genes, do pai e da mãe. Se tem algum parente que seja mocho, um dos genes dele, apesar dele ter chifre, um dos genes vai ser o quê? Recessivo, do animal mocho, que tá ali escondido nele, tá? E um codominante? Um codominante, por exemplo, seria, por exemplo, uma cor de uma flor. Aí eu não sei se é uma característica no animal para isso, tá? Da codominância. Eu vou dar como exemplo flores, né? Que isso acontece. Uma flor ela pode ser branca e a outra vermelha, e quando você cruza, só nascem flores rosa, tá? Isso é uma codominância. Nem predomina o branco, nem predomina o vermelho. Predomina o que? Uma mistura dos dois. Se isso acontecesse com os chifres, seria, por exemplo, a codominância não seria nem o chifre nem o mocho, ele seria assim como se fosse assim uma sobressalência, né, que chama na cabeça, tá? Então teria como se fosse né, um ovinho, não, como é que eu posso chamar? Ele teria assim como se fosse mesmo um ressalto, né? Não teria nem chifre, não seria também mocho, seria um animal que apresentaria ali alguma coisa,
uma espécie de chifre rudimentar, né, que não se desenvolveu, seria mais ou menos isso, tá? Mas isso não existe na questão do chifre, é só para ficar mais didático. Então, eu falei isso tudo para quê? Para a gente entender que alguns fenótipos, o que é isso? Algumas características que a gente observa, tá? O fenótipo é o que a gente observa no animal, tá? A genética é aquilo que está lá dentro, escondido, né, na célula, só vê no microscópio. E o fenótipo é o que a gente observa, o que esse gene expressa. Então, alguns fenótipos, eles podem aparecer, né? Por exemplo, um caráter, já expliquei, né? Aparece numa condição de homozigoto, né? Todos os parentes, eles vão ter aquela mesma característica. Então, se todos os animais dentro de um grupo, né? Tem lá milhares de animais e só nasce animal com chifre, então é porque ali é o que? Homozigoto. O pai e a mãe são o que? São dominantes. Dominantes, homozigoto é o que, gente? Eles são dominantes porque os dois têm genes o que? Dominantes, tá? Olá! E aí, no caso de animais heterozigotos, já expliquei, né? Tô falando outra vez, seria o quê? Um animal com chifre, cruzou com um animal sem chifre e dá o quê? Dá animais com chifre, tá? Se o animal é sem chifre, ele é duplo recessivo, né? Ele não tem essa dominância, então ele não tem chifre. Se cruzar com um que tenha e só nascerem animais com chifre, significa o quê? Que esses animais com chifre, eles têm essa característica enrustida, guardadinha lá, tá? Do mocho. Pode ser que quando cruze ali esses animais que têm parentes, que são mocho, nasça filhos mocho, tá? Por quê? Porque essa característica que ela não se revela na presença do dominante, que é o chifre, quando ela se encontra, né, esse gene mocho encontra outro mocho, né, e eles são expressos duplamente, então encontrou lá o mocho com mocho gene, vai dar origem aqui a animais sem chifres, tá? Dúvidas, escrevam aí que eu explico novamente no próximo vídeo. Então, o rapaz perguntou, né, numa aula, se essa situação aí poderia acontecer, né? No caso aí, de caráter dominante, recessivo, codominante, se alguns fenótipos podem aparecer, condição de homozigoto, dominância, né? Se os parentais forem iguais, se isso acontecerá, o caso contrário, aí ele queria entender. Aí o que a gente explica aqui que o professor falou? Que essa situação, né, ela pode acontecer, mas a gente tem que lembrar que não existe só a dominância e a recessividade, tá? Também existe a interação genética, que eu falei aí no início, né? O que é interação gênica? Tá? Interação genética aí. A interação genética é quando os genes, eles interagem entre si para determinar uma característica. Então, a gente tem lá duas coisinhas chamadas epistasia e pleiotropia, tá? Então, que isso significa? Isso significa que na epistasia, eita nós, vários genes, eles vão interagir entre si para determinar uma característica. Então, aquele negócio que eu falei, tá? Nem sempre, às vezes você está selecionando aí uma característica, mas tem que conhecer direitinho por quê? Porque vários genes interagem, né, para expressar uma única característica. Isso acontece, por exemplo, com o quê? Olá, tava Flangis, Nelore. Isso acontece, por exemplo, com a cor da pele, né?
Então, a cor da pele, nossa característica aqui, são vários genes, tá? Que vão aí tá determinando a cor. E quanto maior a presença de um ou de outro, que determina maior produção ou menor produção de melanina, por exemplo, a cor da pele vai mudar, né? Então, e no caso da pleiotropia, tá? Aí um par de genes, né? Um único par vai influenciar em várias características diferentes, tá? Então, por exemplo, um par de genes aí que determine a altura, tá? Eu tô fazendo só uma suposição, tá? Pode determinar também o quê? A maior suscetibilidade ou não a uma determinada doença. Então, isso precisa ficar bem claro pra gente, tá? São vários fatores que influenciam na expressão genética de uma determinada característica. Não é só questão de dominância, não é só questão de recessividade, não é só questão de um ou dois pares de genes, tá? Tem várias interações que acontecem e como é que nós vamos determinar isso, saber isso? Só lendo artigos, buscando nos blogs, vendo publicações de veterinários ou tecnistas que fazem pesquisas que são ali certificadas, que têm reconhecimento científico, tá? Só dessa forma que é possível saber, né? Então, ali com casos reais mesmo, em fazendas, tá? Sem esses dados, é impossível a gente saber quando é que esse tipo de coisa acontece ou não. Somente com observação, experimentação e levar esses dados para serem analisados por computador, por programas de computador, tá? Que conseguem avaliar várias dessas características de uma única vez, tá certo? É diferente da gente, né? Que só consegue aí avaliar 5, 10, 100. Esses programas de computadores que são desenvolvidos para isso, né? Para esse tipo de avaliação, eles conseguem pegar aí milhares, milhões de animais e verificar essas características de uma única vez para encontrar correlações ali, ligações entre um gene e outro, entre uma característica e outra, e através ali dos dados, dos cálculos probabilísticos, descobrir, né, se são questões aí de vários genes interferindo numa única característica ou várias características, né, sendo influenciadas por um gene ou um gene influenciando em várias características diferentes, tá certo? Seguindo aqui, eu fiz uma pergunta, né? Se existem cruzamentos, testes capazes de revelar aí se alguma característica ela é determinada por essa interação gênica ou pleiotropia no caso dos bovinos, né? E por que eu perguntei isso? Porque geralmente são pouquíssimos, né, descendentes gerados, né? E bem assim, é uma amostragem muito pequena, né, até por ano, em relação aí às bactérias, moscas e plantas, né, que geram aí centenas, milhares e até milhões aí de descendentes de uma única vez, num espaço curto de tempo, né? O bovino é um bezerro, uma bezerra por ano, né? Quando muito. Então, gente, o que os professores trouxeram para gente? Que esse avanço da ciência, né, do mapeamento genético, essa questão que eu expliquei para vocês dos programas de computador, né, que interpretam dados, isso tem permitido entender como que é a atuação dos genes específicos dos bovinos para a expressão das características que são interessantes aí dentro da pecuária, tá? Então, seguindo aqui, olá, tudo bem?
Essa questão da genética, eu não sei se ficou um pouquinho embolado aí da pleiotropia, epistasia, mas se vocês quiserem, escreve aí para mim o ponto que ficou meio complicado, que eu falo novamente, tá? Com vocês. O correto, né, seria... o que seria o melhor, né? Eu perguntei aqui também. Aí eu trouxe para vocês como mais um exemplo importante para a gente entender que pontos que a gente tem que avaliar, né? E que pontos podem ser deixados de lado nessa questão de melhoria da produtividade dos animais. Só um instantinho, gente. Beber uma água aqui, eu embolo tudo. Então, a minha questão foi... O correto não seria trabalhar, então, com linhagens nem tão produtivas, né? Ou de fora da conformidade padrão, para a gente reduzir um alto grau de parentesco, por exemplo. A gente fica selecionando só animais ali do nosso interesse, né? Por uma característica determinada. Será que isso pode levar a uma consanguinidade? Pode, tá? Então, é importante a gente, né, não ficar também se atendo só ali a questão de sempre aumentar a produtividade ou manter ali uma conformação padrão, né, e ficar ali focado só nisso, tá? Porque senão a gente pode entrar nessa questão da consanguinidade, que é parente com parente, e isso acabar interferindo negativamente futuramente aí na sua produção. Como? Gerando descendentes com malformações, né? Malformações aí no corpo, né? Aumento da taxa de aborto, né? E muitos outros problemas genéticos mesmo, tá? Inclusive de aumento na incidência de doenças, tá? Então, tem essa questão do custo-benefício, né? Então, tem horas que não dá para ter uma produtividade nem uma saúde tão altas, né? Mas isso pode te evitar de ter aí a manifestação de muitas doenças ou ligadas a essa questão do parentesco, primo com primo, irmão com irmão, né? E também nessa questão de malformações, né? Malformações genéticas. Então, gente, uma das respostas aqui do professor para esse meu questionamento em alguns momentos a gente ter que parar de focar um pouquinho na produtividade e aumentar a variabilidade no rebanho, ele colocou que foi uma boa observação, né? E que esse grau de endogamia, parente com parente cruzando nos rebanhos, que isso tem sido um ponto de atenção, né? E de atuação aí dos programas e das empresas de melhoramento genético hoje em dia. Então, as empresas já estão atentas para essa questão da endogamia dentro dos rebanhos, tá? Então, nós também temos o que? O surgimento de touros genômicos, tá? O que é isso? São touros jovens e esses touros, né? Com eles tem sido possível reduzir o intervalo de gerações, tá? Então, o que é isso? Nós temos mais descendentes, tá? Mais descendentes dentro de um mesmo período de tempo. Temos mais gerações para um mesmo determinado período de tempo. Por exemplo, se em um ano a gente tinha 2 gerações, agora nós vamos ter 3, tá? E isso aí aumenta, de certa forma, né, a diversidade genética das linhagens. E com isso a gente consegue um melhoramento genético expressivo com um grau controlado de endogamia. Só um instante, gente. Oi! Não, voltei, porque minha mãe tá batendo aqui na porta, né?
Enfim, aí com esse aumento, né, esse aumento de gerações dentro de um determinado período de tempo, a gente consegue aumentar a diversidade genética, né? São mais descendentes e a gente sabe que um animal é diferente do outro, tem ali uma variabilidade, tá? Uma pessoa é diferente da outra, um irmão é diferente do outro, e isso, claro, aumenta a diversidade genética. E aí a gente consegue esse melhoramento aí com grau controlado de endogamia, né? Reduz bastante a questão das doenças relacionadas a um mesmo grupo familiar, né? Que geralmente são doenças que têm aí um caráter recessivo, tá? Que só se apresentam com maior probabilidade quando cruza o quê? Igual com o ser humano mesmo, né? Quando cruza parente com parente, tá? Porque aí o gene recessivo a gente já sabe que ele só aparece quando ele está presente no pai e na mãe, né? Quando a gente tem, no caso, uma doença que está ligada a um gene dominante, a gente já percebe logo, né? E já faz ali uma seleção, né? Quando é no caso de parente, a pessoa já não casa, né? Não posso casar com meu primo, que eu já apresento essa condição. Mas e quando isso está enrustido na recessividade, né? A pessoa tem aquele gene, mas ele não manifesta, né? Aí quando casa parente com parente, né? Aquele gene que está ali escondido na recessividade, ele junta com o outro da pessoa que também não manifesta ele, mas tem ele presente, e aí acabam nascendo pessoas, né, com doenças recessivas. E com os animais é a mesma coisa. Quando a doença é dominante, a gente já separa logo, né, aparta logo do rebanho. E quando tá ali em heterozigose, né, ele tá ali escondido, camuflado por um gene dominante, né? Então a mãe não apresenta doença, mas o avô tinha. Então provavelmente ela carrega aquela genética. E aí se você cruzar com um parente, cruzou essa vaca com um tio, por exemplo, pode gerar animais, né, com doenças recessivas, porque esse gene recessivo ele tá ali escondido, apesar de não estar manifestando nos parentais, mas ele tá ali escondido, né? Na hora que cruza a vaca com o touro, que são parentes, essa recessividade pode vir à tona. Então, esses estudos, né, esses programas, né, de computador que fazem aí a seleção de touros, que fazem a avaliação, os testes com as novilhas, com as vacas, tudo isso faz o que pra gente? Traz uma maior chance, uma maior probabilidade de nós sermos assertivos, né, nas escolhas, de nós fazermos as escolhas certas, minimizando as características que a gente quer eliminar e maximizando, aumentando aquelas características, né, que são boas, desejáveis, que levam ao aumento da produtividade e uma maior sanidade dentro do rebanho, tá? E uma menor incidência de endogamia. Então, deixa eu ver o caminhar da hora aqui, que daqui a pouco o Instagram me corta. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou comentar aqui rapidamente, né, esses principais critérios de seleção em programas de melhoramento genético dos rebanhos leiteiros e eu continuo amanhã, tá? Então, que fatores importantes são esses que vocês devem priorizar, né, como critérios de seleção aí em programas de melhoramento genético nessa questão do leite? Anota aí, pega o caderninho e anota esses principais pontos que eu vou falar, que são 6, tá? Então, primeiro ponto aí, proteína e saúde. Amanhã eu explico cada um deles
separadamente. Então, primeiro, proteína e saúde. Então, eu vou ser mais específica no ponto da proteína e dos alelos A1, A2, tá? Quem quer saber aí sobre as vacas A2, A2, eu vou falar sobre isso. Outra questão que vocês têm que ficar atentos: vida produtiva, PL, permanência no rebanho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho nesse ponto sobre a vida produtiva do animal, tá? Permanência no rebanho produzindo leite, tá certo? E aí, terceiro ponto, vou falar sobre taxa de prenhez das filhas, então DPR, né? É Daughter Pregnancy Rate, velocidade ou taxa de gravidez, de prenhez, perdão, gravidez não, de prenhez na daughter o quê? Filhas, tá? Então, vou falar sobre produção de leite e eficiência reprodutiva para vacas leiteiras, como que isto está sendo visto hoje em dia, haja vista que a gente já sabe que os animais mais produtivos têm uma menor taxa de fertilidade. Quarto ponto, vou falar sobre a taxa de concepção, tá? De vacas e novilhas, score de células somáticas e livability. O que é livability? Fica para amanhã, não vou contar hoje, tá certo? Quinto ponto que vocês têm que atentar na hora de fazer a seleção genética: a habilidade de parto. Lembrando aqui que a habilidade de parto não apresenta correlação direta com a conformação, tá? Nivelamento de garupa. Não existe correlação entre a facilidade de parto e o nivelamento de garupa, tá? É importante que vocês saibam isso. Sexto ponto aqui. E nem com a largura, tá? Nem com, lembrando aqui, nem com nivelamento, nem com a questão da largura da garupa. Não tem correlação. Sexto ponto, sexto e último ponto que eu vou destrinchar amanhã com vocês: características sanitárias. Então, nós vamos ver que qual a importância aí da gente estar selecionando os animais para essa questão de sanidade, lembrando que nós temos doenças que são de alto interesse, né, do produtor rural, que são aí a mastite, a metrite, a cetose, o deslocamento de abomaso, a retenção de placenta e a febre do leite, tá? Então, vou falar sobre isso. Aí, para finalizar aqui a live de hoje, vou voltar aqui para o fator mocho, né? Então, mais uma vez, quem tiver dúvida naquela explicação da genética, pede para voltar, pede para escrever aí nos comentários, que eu destrincho essa parte para vocês, tá? Inclusive das explicações que eu fiz, né? Eu faço muita analogia com as características humanas para ficar mais fácil de entender, mas se ficou algum ponto confuso, me fala que eu volto e explico em maiores detalhes. Então, o que eu trouxe aqui é que o fator mocho, né, ele vem sendo selecionado atualmente aqui no nosso país, né? Claro, porque facilita o manejo, né? É uma energia despendida para a formação dos chifres que vai ser aproveitada, vai ser economizada para ser utilizada no crescimento do animal, né? E também evita acidentes. Claro, a gente tem muitos acidentes envolvendo chifres, né? De vaca com bezerro, de animais brigando aí por territórios, tudo isso, por alimento. Acidentes mesmo na hora que eles acabam se enganchando em algum canto, né? Seja
em cerca, seja em curral, seja em árvores. Então, seguindo aqui para finalizar, o professor ele falou, né, em uma imersão que eu assisti, um professor falou essa questão sobre, se eu não me engano, foi o professor Marcelo Cecim, tá? Sobre essa questão do mocho, né? Mas ele falou que ainda levaria aí, ainda vai levar uns 10 anos para isso ficar bem estabelecido, né? Esse processo todo de seleção. E a gente sabe que tem toda essa facilidade no manejo, reduz acidentes, problemas aí na hora da mochação, né? Que também é complicado, tá? E reduz aí custos com produtos, instrumentos e medicamentos para descorna, né? Só que a gente sabe, né? É um fator procurado e desejado sim nos rebanhos. Só que vocês têm que ter cuidado, tá? Aí já entra o professor Fábio Fogaça, né? Se vocês tiverem curiosidade, procurar ele falando sobre isso aí no YouTube, na internet, né? Da Alta Genetics. Que a gente precisa tomar cuidado que quando a gente seleciona para esse fator, né? A gente tem que lembrar que o percentual de animais com o fator da mochação ainda é muito pequeno, tá? Então, na questão de reprodutor, fica difícil encontrar, fica difícil escolher. Por quê? Até porque quando a gente prioriza essa questão dos animais mochos, a gente acaba desprezando outras características mais importantes que precisam ser priorizadas, né? Então, que características são essas que acabam ficando restritas? São características aí de produtividade, de sanidade, de conformação, né? De redução de doenças. Só um instante, eu já vou... Eu vou abrir. Eu tô terminando aqui. Eu já vou abrir. Só um instante, mas que eu tô terminando aqui. Então, o que acontece? Não, eu tô gravando, eu tenho que gravar com a porta fechada. Ela quer que eu abra. Eu não vou abrir, porque eu tô gravando uma live. Então, o que acontece? Quando a gente fica selecionando muito, né, para esse fator mocho, a gente acaba perdendo a variedade, né, de reprodutores, porque a gente só quer aqueles que são mochos, e há também um impacto econômico maior, porque muitas vezes esses animais que são mochos, eles não têm uma alta produtividade, tá? Nem sempre eles têm uma pontuação maior para gerar filhas com alta produção de leite ou com menor probabilidade de terem doenças, tá? Então, pode ser que você selecione para mocho e esteja desselecionando para características que são mais importantes até do que como o fator de permanência dos seus animais, das suas vacas no rebanho, ou a questão também da fertilidade, né? Animais menos férteis. Então, gente, amanhã eu sigo com essa conversa, né? E vou falar um pouquinho também sobre intensificação, mensuração e melhoramento, né? Que vocês precisam realizar de uma forma mais organizada possível para conseguir aproveitar melhor, né, todo o potencial genético dos seus animais. Lembrando que não adianta nada investir numa genética perfeita, maravilhosa, se o manejo é ruim, porque o fenótipo, a expressão desses genes, ela só vai acontecer no seu máximo potencial a partir do momento que você una o gene, né, com um ambiente que seja propício à expressão desses genes. Que ambiente é esse? Que tem um manejo altamente organizado e eficiente. Então, tenham uma boa semana,
Fiquem todos com Deus e amanhã nós nos vemos para a finalização dessa nossa live. Um abraço.